Então vamos falar um pouquinho mais sobre o Banco de Desenvolvimento. Bom, eles são instituições financeiras controladas pelos governos estaduais e têm como objetivo proporcionar suprimento oportuno e adequado dos recursos necessários ao financiamento a médio e longo prazo de programas e projetos que visem o desenvolvimento econômico e social do respectivo Estado. Então, pense o seguinte, se você for fazer uma hidrelétrica, por exemplo, não adianta você pegar dinheiro, a empresa que vai construir, por exemplo, a Itaipu, por exemplo, não adianta você pegar dinheiro de curto prazo, porque esse recurso terá que ser devolvido ao banco antes da hidrelétrica ficar pronta. Então, ou seja, para que você consiga fazer investimento, para que você consiga levar o desenvolvimento para o seu Estado, é necessário que você ofereça recursos de médio e longo prazo, que somente recursos de médio e longo prazo conseguirão gerar investimento e desenvolvimento. Então, o papel principal do Banco de Desenvolvimento é levar recursos para as empresas para que elas possam desenvolver e gerar o desenvolvimento, logicamente, daquele Estado. Então, quais são as operações passivas, né? É o depósito a prazo. A instituição financeira do Banco de Desenvolvimento não capta depósito à vista, portanto, capta depósito a prazo. Ela também busca, né, recursos, faz empréstimos no exterior para emprestar aqui, a emissão ou endosso de cédulas hipotecárias, emissão de cédula pignoratícia tem a ver com penhor de debêntures e de título de desenvolvimento econômico, ou seja, TDE. Então, as operações passivas, ou seja, operação passiva, o que é? É aquilo que o banco deve, né? Ou seja, passivo é o que o banco que deve e ativo é aquilo que tem a receber. Então, no caso das operações passivas do Banco de Desenvolvimento, principalmente o depósito a prazo. Bom, e as operações ativas, né? São os empréstimos e financiamentos, dirigidos prioritariamente ao setor privado. Observe só essa questão. Apesar de ser um banco controlado pelo órgão público, os recursos devem ser dirigidos prioritariamente ao setor privado. Eles devem ser constituídos sob a forma de sociedade anônima, né, com sede na capital do Estado, que detiver o controle acionário, e deve ter obrigatoriamente a denominação Banco de Desenvolvimento, seguido do nome do Estado em que tem a sede. Por exemplo, BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Então, ele tem que ter no nome a palavra Banco de Desenvolvimento e tem que ter a sigla do Estado, BDMG. Bom, qual que é a principal diferença entre Banco de Desenvolvimento e Banco de Investimento? Bom, a principal diferença entre Banco de Desenvolvimento e de Banco de Investimento é basicamente que o Banco de Desenvolvimento ele é instituição pública, ou seja, controlado pelo Estado. E o Banco de Investimento é de capital privado. Basicamente fazem a mesma coisa, ou seja, o Banco de Investimento também empresta recursos de médio e longo prazo, enquanto que o Banco de Desenvolvimento também. Só que um é controlado pelo governo estadual e o outro é controlado pela iniciativa privada. Essa que é a grande diferença entre os dois. Logicamente que existem outras diferenças de atuação, mas basicamente a diferença entre os dois é que um é público e o outro é privado.